Bom dia, gente abençoada do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Se você não me conhece, meu nome é Elizabeth Barbosa, eu sou cristã, mulher, e com o entendimento e muito ensinamento que Jesus vem me dando, né, assim como a muitos que estão com os corações abertos nesse mundo maravilhoso de Deus, Ele continua nos dando mensagens, né? E eu tô aqui compartilhando um pedacinho dessas mensagens que ele nos dá, porque ele é o bom pastor. Ele vai nos direcionando, ele vai nos dando clareza, né? Não é ele não deixa a gente simplesmente num quarto escuro, né? E vai simplesmente diz segue, né? Na palavra dele, né? Há muitos direcionamentos. E por falar em direcionamentos, ontem, né, no meu devocional, durante o meu devocional, ele me deu a palavra cruz. E na minha mente limitada, eu achava que aquilo tudo acabasse ali, né? Eu tinha uma visão de que, com certeza, a palavra cruz, na sua essência, ela tem muita profundidade, né? Mas ele tá me dando isso aos poucos, justamente porque nós, humanos, somos limitados. E não é porque nós somos limitados, mas é porque Ele é um Deus que Ele é bondoso, Ele é amável, Ele é gentil quando Ele nos ensina, né? E Ele vai ensinar a cada um de nós de uma maneira diferente, porque nós somos pessoas diferentes e únicas, a gente aprende de uma forma diferente. Então, Ele tem me mostrado do jeito que eu aprendo, né? E ontem, né, Ele me deu a palavra cruz, e aí Ele disse assim: hoje nós iremos falar um pouco da letra C, né? Que é o Cristo. O que significa, né, ser o Cristo? O que é o Evangelho? E que a gente tem, né, os 4 livros, né, do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? E ele me deu o versículo quando Jesus estava no Getsemane, né? Antes dele começar de uma maneira mais clara, né? De começar a descrever na Bíblia quando ele, né, a caminho da cruz, né? Antes da gente começar a falar da cruz, né, em si, dessa passagem de Mateus, eu quero que vocês imaginem, para aqueles que têm uma imaginação fértil como a minha, e aprende de uma forma que precisa de exemplos, né? Imagine você, né? Quem aqui já se mudou, né? De casa. Quando a gente se muda, né? No Brasil, a gente tem que levar o nosso fogão, a nossa geladeira, né? O armário da cozinha, o guarda-roupa, a cama. Tem que levar todos os móveis, né? Aqui nos Estados Unidos não. A gente eles têm uma cultura de, né, o fogão e a geladeira aí fica na cozinha, né? É projetado, é planejado para aquela cozinha. Mas no Brasil não é assim. A gente tem que carregar todas as coisas, né? E às vezes isso se torna um fardo, porque você tem que arrumar tudo, né? Incluindo os móveis para se mudar, né? Mais as suas coisas pessoais, né? Aqui eles costumam, né, se manter, vamos dizer, se limitar o máximo que eles podem às coisas pessoais, né? Mas quando você se muda e tem que levar tudo, isso se torna um fardo a mais. Mas e aí, você diz assim: ah, não vou levar, vou deixar todos os móveis aí e vou-me embora. Não. Você vai pegar a sua cama, você vai pegar o seu guarda-roupa, você vai pegar o seu fogão, a sua geladeira, vai lá para o outro lugar onde você vai se mudar, né? E coloca tudo de novo, e começa a arrumar, e começa, né, aquele processo de adaptação no novo lugar. Agora, pense você, né, que se você tivesse, né, que pegar todos esses móveis, colocar num carro, né? Vamos imaginar nos tempos que não tinha carro, como é que eles se mudavam, né? Antigamente, quando não tinha, eu tô falando muito antes, né, da criação
dos carros, né, que a gente conhece hoje em dia. Eu imagino que eles tinham que colocar tudo, né? Claro que também tinha muitos móveis que não existiam naquela época, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que se você tivesse que colocar tudo num carro, vamos imaginar, sei lá, um carro de mão, né? O povo lá do Pará vai me entender, porque sabe aquele pessoal que antes, hoje em dia já não é muito comum, mas existe ainda. Antes colocava tudo naqueles carros grandão de mão, né? E a pessoa ia puxando. Já pensou você ter que fazer isso com seus móveis? Se não tivesse um caminhão para carregar suas coisas, você ia ter que carregar tudo aquilo. Foi isso que Jesus teve que fazer com a cruz dele, né? Com certeza não era uma cruz leve, não tinha rodinha, né? Tem até aquele pessoal que diz assim: ah, mas a minha cruz é de isopor. Então, se a tua cruz está sendo de isopor, repensa nessa tua cruz, porque se Jesus, que foi Jesus, o Filho de Deus, teve que carregar e fazer um sacrifício de carregar a cruz que ele ia morrer e ainda chegar lá a morrer por nós, se ele, sendo o Filho de Deus e o Deus, né, o Verbo se fez carne, tu achas que Deus vai te poupar dos sacrifícios que tu tens que fazer na tua vida? Pensa nisso. Vamos voltar lá na passagem, tá? Mas guarda isso aí que eu te falei. Vamos voltar lá na passagem, né? Que eu queria falar sobre isso. O ser como Cristo, tá? O Cristo, ele vem como exemplo do que é ser cristão. É isso que é o Cristo, né? Você tem como exemplo de todas as coisas que Jesus viveu para você seguir tudo aquilo, né? Claro que, né, Jesus era o Deus, né, feito em carne, né? Nós temos com certeza que fazer muito mais sacrifícios, né? Porque nós somos pecadores, nós já nascemos nessa carne, né, caída. E por que, né, que nós devemos fazer esse sacrifício? Lá em Efésios, que foi o versículo que eu comentei ontem, né? Na parte de Cristo como o cabeça da igreja, né? Ele sendo o líder, você vai focar nele. Você vai sempre procurar a face dele, né? Então, em Efésios 1:22, que foi o versículo que eu comentei ontem sobre o Cristo, né? Que diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, tá? Uma coisa importante aqui o versículo diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés. Por que a gente diz que a gente deve sempre procurar a face de Jesus, né? A face de Deus? Se fosse uma coisa que a gente, né, já tivesse achado, por que a gente ia procurar? Né? Então, aqui nesse versículo, inclusive, fala: e sujeitou-se todas as coisas aos seus pés. Quando você vai ao pé de uma pessoa, você tem que fazer o quê? Você tem que se abaixar, né? Para poder chegar ao pé da pessoa. O que isso quer dizer? Que você tem que glorificar a Jesus, que você tem que se colocar sob o jugo dele, você está sob os pés dele. Ou seja, querendo ou não, você tem que seguir o que Jesus te fala para fazer. E sobre falar, sobre seguir o que Jesus, né, Deus, porque ele foi o Verbo que se fez em carne, tem para fazer, vamos lá. Em Mateus 26, tá? Capítulo 26, versículo 36 ao 39. Diz assim. Novamente, Mateus, tá? Eu tô lendo aqui na minha Bíblia. Pega a sua Bíblia, faça o seu próprio devocional, tá? A minha meditação de hoje é sobre isso, tá? Isso não é um vídeo que eu tô compartilhando aqui, porque é o que ele tem me ensinado, né? E com esses passos, muita gente também pode meditar na mesma palavra se quiser, né? Mateus capítulo 26, versículo do 36 ao 39.
Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha, isso aqui, só de eu ler isso aqui novamente, eu já tive mais riquezas de Deus, né, para o entendimento. Olha só, Jesus diz assim, né, para eles, para os discípulos, né? Eles chegaram em Getsêmani, né? E Deus diz assim, Jesus, né? Que é Deus também, né? Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Ou seja, né, ele disse assim, olha, se sentem aqui que eu vou falar com Deus, porque orar é falar com Deus, né? É a comunicação que a gente tem com Deus. E aí, né, ele, no capítulo 37, inclusive, diz que ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Eu quero abrir um grande parênteses aqui. Quantas vezes Deus já falou contigo para você falar algo, para você fazer alguma coisa e você se aborrece e bate o pé e não faz? Quando aqui nesse capítulo, aqui nesse versículo diz que ele se entristeceu, se angustiou-se muito, né? Ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas isso não queria dizer que ele não estivesse, né, sentindo os mesmos sentimentos humanos que eu e você temos. Quantas vezes Deus nos fala pra gente fazer alguma coisa, a gente fica triste. Ou se aborrece junto com a tristeza e diz, não vou fazer, bate o pé e não faz. Quantas vezes? Ele se entristeceu, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele se entristeceu e disse, eu vou falar com Deus, né? Ele foi, né, orar, cheio de tristeza, o 38 fala, né? Ele diz assim, né? A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Ou seja, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia o que ia acontecer. Deus já tinha falado para ele. Ele estava triste com aquilo, ele estava angustiado, né? E aí ele foi orar, ele disse, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, né? Eu não quero fazer, mas eu vou fazer, né? Então, Jesus disse assim para mim, minha filha, seguir o evangelho, né? Seguir o Cristo é ter submissão. Né? Submissão é uma palavra que tem vindo para mim muito, né? E ele foi me ensinando devagar, né? Então, isso aqui para ele é de ser para, né? Quando ele disse para Deus, meu Pai, né? Quando tu fala meu Pai, né? Ele, né? Falar meu Pai é dizer tu como autoridade. Né? Se for possível, me livra disso. Então, ele estava demonstrando submissão. Meu Pai, né? Se for possível, se tu permitires, me livra, né? Passe de mim este cálice. Então, ele foi orar, ele apresentou a angústia dele para Deus. Mas ele disse assim, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Qual é a palavra aqui que é muito chave? Não seja como eu quero. Quantos de nós não faz alguma coisa porque não quer fazer, né? Olha, eu adoro quando Deus, né? Eu vou usar uma palavra, uma linguagem bem chula aqui, tá? Deus de vez em quando me dá um tapa na cara, sabe? E eu gosto que
quando eu consigo ver as coisas dessa maneira. Por quê? Porque eu, como humana, eu preciso ser chacoalhada. Todos nós precisamos ser chacoalhados. Nós somos pessoas que nós somos orgulhosas, nós somos pecadores, já vem carimbado, como eu falei ontem, já vem carimbado na nossa carne. Que tudo tem que ser do nosso jeito, né? Nós somos pessoas egoístas, a gente só pensa na gente. Tudo é eu, tudo sou eu, né? E aí, Deus me falou hoje de manhã assim, minha filha, o evangelho não é sobre você. O evangelho é pra você. Por quê? Porque o evangelho é um exemplo de como você tem que viver, né? Quantas vezes a gente diz assim, ai, não vou pra igreja porque não gosto de fulano. Não gosto do pregador de hoje. Ai, aquele pastor. A fulana, né, chega na igreja e só sabe falar da roupa das irmãs. Só sabe prestar atenção no cabelo da outra. Eu sei, porque eu também já fiz isso. Tá? E se eu não prestar atenção, eu ainda faço. Porque nós somos pecadores. E a gente tem que negar-se a si mesmo, né? O tempo todo. É isso que é negar-se a si mesmo. É isso que ter Jesus como exemplo de trazer e fazer na tua vida. Ai, não vou para a igreja porque a fulana vai estar lá. Não gosto da irmã tal. Não vou sentar ali porque não gosto da fulana. Tu não tem que gostar ou não. Tu vai ali, não é por causa da fulana, não é para deixar fulano, ciclano, beltrano feliz. Tu vai ali porque tu queres te conectar com Jesus, né? Olha, uma das coisas que Jesus me mostrou em relação a isso também, é o seguinte, né? Às vezes a gente diz assim, não vou pagar o dízimo, porque não sei o que o pastor faz com o dinheiro. O que o pastor faz com o dinheiro vai ser problema dele, entre ele e Deus. Tu vai fazer a tua parte de pagar o teu dízimo, né? É que nem uma vez eu tava com uma sobrinha lá em Belém Pará, na rua, e veio um rapaz me pedir pra gente, né? A gente tava na rua, pedir dinheiro para comprar um pacote de fralda. E ela disse, aí eu disse assim, vamos ali na farmácia que eu compro, né, o pacote de fralda. Fomos lá, comprei o pacote de fralda para ele. Ele parecia assim, né, talvez ele estivesse com uma percentagem, né, sei lá, de droga, alguma coisa assim. E a minha sobrinha fez esse comentário, mas tia, esse pessoal às vezes eles pedem e vão vender, né, para comprar droga. Eu disse, minha filha, o que ele vai fazer depois que eu der a fralda para ele é problema dele. Eu vou fazer a minha parte, né? Eu senti no meu coração de fazer isso, então vamos fazer isso. Então, o que tu fazes e por que tu fazes, o teu coração, né? O que tu fazes, tu vai te entender com Deus. Depois, né? Depois que tu pagou teu dízimo, o que aquele dinheiro, para onde aquele dinheiro vai, o que o pastor faz com o dinheiro já é problema dele com Deus, não é problema mais meu. Então, se na Bíblia diz, paga o teu dízimo, vai lá e paga o teu dízimo. Se na Bíblia diz, vai para a igreja, vai lá e paga o teu, né, vai para a igreja. Mas eu não estou querendo aqui falar de religiosidade, tá? Estou querendo falar de Cristo. O que Cristo fazia? Quantas vezes, né, diz no Evangelho, e Jesus se retirava para orar. O que ele ia fazer? O que é oração? É uma comunicação com Deus. Você não precisa, tá? Claro que lá na Bíblia diz assim, né? Feche o seu, né? Fecha a porta do seu quarto e vai orar. Por quê? Porque você também precisa de intimidade, momentos de quietude para estar com o Senhor, tá? Mas a comunicação com Deus, ela é constante. Você não precisa estar com a porta fechada do seu quarto. Você pode estar em oração quando você conversa com alguém. Você pode estar em oração quando você está no ônibus.
né? Orai sem cessar. Você não precisa estar com seu joelho dobrado para estar orando, né? Mas como todo e qualquer outro relacionamento, vai ter momentos de intimidade. Tem momentos de intimidade com teu marido se você for casado, né? Com teu marido, com a tua esposa, que é só entre vocês dois. Mas você pode pensar no seu marido e na sua esposa o dia todo. É a mesma coisa. Você pode estar em comunicação com Deus o tempo inteiro, né? Esse relacionamento, ele é contínuo, mesmo que você, né, não esteja com a pessoa. O relacionamento com Deus é a mesma coisa, né? Então, o Evangelho, ele vem justamente, né? O Cristo, ele vem justamente para nos dar direcionamento do que é ser cristão, né? Então, lá em Lucas 9:23, né? Diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Lucas 9:23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a cruz e siga-me. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A gente faz coisas quando a gente está com relacionamento com alguém, não porque a gente gosta às vezes, mas é porque tem que ser feito, tá? Olha, ontem eu conversando com alguém, eu fiz um comentário sobre alguém, né? Uma pessoa que eu conheço. E aí eu disse assim, né? Eu disse assim, poxa, a fulana trabalha tanto que ela não tem tempo para nossa amizade, né? E depois eu fiquei pensando naquilo que eu disse, né? É uma das outras coisas que Jesus tem conversado comigo, né? Sobre eu me calar mais, né? E conversar mais com ele sobre as minhas frustrações. E uma das minhas frustrações era essa, né? Eu estava conversando com alguém e comentei, né? Depois eu até pedi perdão. Jesus, né? Devia ter levado essa frustração primeiro para ti, né? Não, porque não é bom você comentar, né? Sobre alguém para outra pessoa. Leve para Jesus a sua frustração, né? E aí ele pegou esse exemplo, né? Não dizendo que a pessoa está certa ou errada, é uma coisa que eu ainda estou trabalhando nesse relacionamento. Então ele disse assim: minha filha, vamos pegar esse exemplo e trazer para o meu relacionamento contigo. Para você ter um relacionamento com alguém, você tem que ter tempo, você tem que tirar tempo para estar com essa pessoa, para escutar a pessoa, né? Porque as duas partes têm que se sentir ouvidas. Quantas vezes a gente ora, né? E só fala e não tira nem 5 minutos para dizer: Jesus, eu tô aqui, fala comigo. A gente só fala. Quantas vezes tu já foste na casa de um amigo, já saíste com um amigo, a pessoa só fala. Tu não quer mais ficar com aquela pessoa porque ela não te escuta. Não é verdade? Então, o relacionamento com Deus, ele é similar. Você precisa tirar tempo para estar com Deus. É como no seu como no seu casamento, né? Eu gosto de pegar o casamento porque você mora com seu marido, você mora com a sua esposa, né? Mas isso não significa dizer que vocês dois morando na mesma casa, que vocês têm um relacionamento, né? Tem muitos maridos e esposas por aí, né, que se sentem sozinhos, mesmo estando casados. E muitas esposas e muitos maridos por aí que não sabem ter um relacionamento, que não tiram tempo para ficar com o marido, com a esposa, que não escutam uns aos outros, que não têm comunicação. Então, qual é o tipo de relacionamento que você está tendo com Deus? O que é que está tirando tempo da tua vida para passar com Deus? Tá? Esse ensinamento é para mim também, né? Inclusive,
ele me deu até algumas coisas aqui, né, que a gente passa fazendo. Às vezes a gente senta 5, 10 minutinhos no sofá e diz que não tem tempo para orar, mas tá lá no celular. Quando tu vê, já passou 15 minutos. E tu assistiu um monte de vídeo que era só besteira, que não tinha nada a ver, que não adicionou em nada na tua vida, né? Pra tua vida espiritual. Não adicionou em nada, né? Então, celular, tá? Você tá passando, é só um pouquinho. Quantas vezes você faz esse pouquinho? Quantas vezes no dia você tira 15 minutos? Academia, quanto tempo você passa na academia? Trabalho. Não estou dizendo aqui que agora você não tem mais que fazer nenhuma dessas coisas. Deus é equilíbrio. A gente precisa do celular. A gente precisa rir um pouco, né? Às vezes, quando eu tô com a cabeça muito cheia de coisa, eu paro um pouco e eu começo, né? Vejo uns vídeos ali rápido. Mas fazer isso todo dia se torna um hábito. E hábito é uma coisa que a gente faz, às vezes, sem a gente perceber. Né? São as tuas amizades que não estão te adicionando em nada na tua vida com Deus, né? É a televisão, tá assistindo muito Netflix, é a escola, né? Às vezes a gente quer buscar uma carreira e aí a tua escola passa a tomar 12 horas do teu dia, né? É um hobby que você tem, que tá tirando, né? Que tá roubando esse tempo com Deus. Né? É a tua vaidade. Tu passa muito tempo fazendo teu cabelo, tu passa muito tempo fazendo tua maquiagem, tu passa muito tempo fazendo tratamentos estéticos, né? É o teu consumismo. Você passa muito tempo procurando sobre produtos. O que é que tá tirando o teu tempo? Não existe esse negócio de dizer, não tenho tempo. Não. Você não tem prioridade. Então, o Cristo, a prioridade dele era o quê? Era o relacionamento dele com Deus. Então, faça essa autoanálise, se pergunte, como é que está a tua dieta espiritual? Quantas vezes você ora no dia? Quantas vezes você lê a palavra no dia? Que tipo de sacrifício? Né? O meu sacrifício, agora no momento aqui, Deus está me pedindo para eu acordar de madrugada. Eu ainda não consegui acordar de madrugada, né? Eu acordo cedo, né? 5 horas da manhã, mas eu não tô conseguindo levantar porque tá fazendo muito frio aqui. Então o meu sacrifício agora nesse momento é esse, e vai mudando de acordo, né? Quando aquilo se tornar um hábito, o sacrifício vai ser o outro, mas vai ter sempre um sacrifício. Antes de terminar o vídeo, eu quero dizer uma coisa. Quando a gente fala em sacrifício, a gente não fala, tá? Eu não quero falar que, meu Deus, agora minha vida vai ser um sacrifício. Porque a Bíblia mesmo fala que murmurar também não é de Deus, tá? Quando você vive no Espírito, quando você vive com o Espírito Santo ele te dá alegria para você fazer as coisas. Então, aquelas coisas que o mundo diz que é sacrifício, talvez seja um sacrifício. Por exemplo, para mim, agora eu tô com dificuldade de levantar, né? Eu acordo, mas eu tô com dificuldade de levantar. Então, talvez eu precise sentar na cama e orar ali mesmo. E depois, com o tempo, eu vou levantar, né? E você passa a ter amor no coração e fazer as coisas com alegria. Porque você tá vivendo no Espírito e não na carne, né? As coisas da carne não se tornam sacrifício. Entendeu? Então, viver no Cristo, viver o Evangelho, é isso, é ter a vida de Jesus, o Evangelho, como a tua bússola, a bússola da tua vida. Ok, gente maravilhosa, eu deixo vocês com um dia maravilhoso e muitas bênçãos do nosso Senhor Jesus. Beijo no coração, tchau!